amo servir a minha casa. Profetiza, gente. 1 Samuel, vamos lá. Vamos para o que interessa. 1 Samuel 22, 14. 1 Samuel 22, 14. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, peraí. Muito tempo que eu não faço isso. 1 Samuel 22, 14, vai dizer assim, irmãos. Aimeleque respondeu ao rei: quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi? Meu Deus. E genro do rei, capitão de sua guarda pessoal e altamente respeitado em sua casa. Queridos, então eu te disse que nós falamos semana passada do campo da intimidade. E hoje a gente vai falar do solo, né? Solo da intimidade, e agora nós vamos falar do solo do serviço. É sabido por vocês que Davi não assumiu o trono de Israel assim que ele recebe a promessa. Samuel vai unge Davi como rei de Israel, mas Davi não vai imediatamente ocupar aquele cargo. Demora-se um tempo para que ele chegue até o trono. E o que Davi faz enquanto ele não chega ao trono, gente? Enquanto Davi não se torna rei, o que Davi faz? Xixi, cocô, né, irmãos? Gente, ele serve. Amém? Mesmo tendo uma unção de rei, Davi faz o quê? Serve. Então aqui deveria ser o primeiro ensinamento para nós nessa manhã. Independente da unção que você carrega, você precisa servir, filho. Amém, irmãos? Eu acredito que há aqui no nosso meio, há aqui apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores, mas independente da unção que você carrega, você precisa servir. A sua unção nunca virá para fora se você não servir primeiro. A gente foi numa cidade ontem, aqui próxima a Juiz de Fora, eu e a Monique, e chega, é legal quando você está num ambiente comum, né? Que chega lá, as pessoas não se assustam em ver as coisas que são naturais. Queridos, uma vez teve uma comemoração do meu aniversário, amém? Eu não comi o bolo, porque os esganados foram na frente e comeram tudo. Mas isso também mostra que aqui não predomina aquela doença que existe em alguns lugares. Que isso? Que isso? Se o primeiro pedaço de bolo não for para ele, isso tudo aqui está consagrado a Satanás. Que isso? Gente, já participei de churrascos, onde que o irmão saía com um pratinho de carne assim, você ficava igual aquele cachorrinho na frente do negócio do frango. E o pastor, não, esse aqui é para o pastor. E o pior é que o pastor nunca aproveitava para aquela situação ensinar para o seu povo. Falar assim, não, meu filho, por que você passou por todo mundo, não serviu ninguém, veio servir somente a mim? Então, querido, você pode carregar a unção mais incrível do mundo, mas se você não servir, essa unção não vale porcaria nenhuma. Davi só chegou onde ele chegou, meus irmãos, porque quando ele recebeu a unção, ele falou assim, tudo bem, a unção está sobre mim, mas enquanto eu não estou no lugar onde Deus me quer, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. O que Deus quer que eu faça? Sirva. Davi, queridos, ele sacrificou todas as oportunidades que ele tinha para agarrar aquilo que Deus havia prometido para ele. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Ele fez? Fez nada. Irmãos, Davi virou e falou assim, ai de mim tocar na unção. Ai de mim tocar no ungido de Deus. Mas ao invés disso,
ele escolheu honrar e servir exatamente um homem que várias vezes tentou matá-lo. Saul não somente uma vez, irmãos, mas várias vezes tentou matar aquele homem. E o que Davi faz? Davi vai lá e serve. Amém, queridos? E o que você faz quando um irmãozinho te contraria? Alguém fala assim, eu vou lá e sirvo ele. Vai. Você fica assim, miserável, peste, te entrego para Satanás. E Davi, todas as vezes que Saul tentava matá-lo, Davi ia lá e servia. Por quê, queridos? Ao invés de se opor àquele homem, ao invés de gerar dentro dele uma grande resistência àquele homem, Davi serve, porque ao servir Saul, o solo do serviço estava sendo incrementado nas raízes de Davi. E ao contrário de Saul, o que Davi faz? Ele, entendendo a posição de poder que ele recebeu ali, quando ele é ungido, a grande responsabilidade. Gente, a gente precisa entender que unção traz consigo responsabilidade. Diga assim, unção traz responsabilidade. Então, se você pede unção a Deus, e não há nada de errado nisso, você deve fazê-lo, mas você tem que saber que junto com a unção, Deus te dá responsabilidades. E tem um detalhe, tem um lugar que está escrito isso, não sei aonde, que diz assim, quanto mais é dado... vocês leram também? Eu não lembro onde está isso. Então Davi, queridos, ele recebe a unção, ele sabe da responsabilidade que essa unção carrega, e ele agora começa a se preparar. Como é que ele se prepara? Servindo, queridos, para receber esse grande cargo público que ele estava prestes a receber, e ele serve juntamente aquele que deu o cargo e aquele que ocupava o cargo. Quem deu o cargo para Davi? Diga, Deus. Quem ocupava o cargo? Diga, Saul. E Davi serve então aquele que deu o cargo e aquele que ocupa o cargo. O que Davi faz, queridos, em toda a sua jornada? Davi é aquele que aponta para Cristo. Davi aponta para Jesus, porque mesmo sendo rei, ele abraça o serviço. E a Bíblia vai dizer que Jesus se despiu de toda a sua glória para nos servir. Então, queridos, existe algo muito mais poderoso em falar assim, eu aceitei Jesus, amém, isso é tremendo. Mas existe algo ainda mais poderoso, porque estar em Cristo, estar com Jesus, significa compartilharmos a sua identidade. Significa compartilharmos a posição dele. Logo, a gente precisa aprender como se conduzir. A gente precisa aprender como se comportar. A gente precisa aprender a sermos verdadeiramente parecidos com Jesus. Deixa eu falar, cada um de vocês aqui sentado nessa manhã carrega a identidade de Jesus. Mas vocês estão conseguindo externar essa identidade de Jesus. Nós conseguimos externar. Quem nos vê, olha para nós e fala assim, ei, verdadeiramente, esse homem serve como Jesus serviu. Então isso precisa estar muito claro em nós. O que precisa estar claro em nós? A revelação de quem Deus é em nós e de quem nós somos nele. Não dá para você ter uma parte só dessa revelação, tá, queridos? Se você souber quem é você em Jesus, mas não souber quem é Jesus em você, não vai rolar. Se você souber quem é Jesus em você, mas se você não souber quem você é nele, não vai rolar. Isso precisa estar muito engendrado em nós. E aí nós vamos ver que os discípulos de Jesus, eles recebem um tipo de revelação da parte de Jesus, que é grandeza, liderança e realeza. Diga comigo, grandeza, liderança e realeza.
Essas três palavrinhas aqui, cada um de nós aqui possui, irmãos. Você possui grandeza. Você possui liderança e realeza. Então você está do lado de uma pessoa grande, você está do lado de um líder e você está do lado de uma pessoa que tem realeza. Agora, melhor do que estar do lado é ser essa pessoa. Você é essa pessoa. A gente tem uma facilidade de reconhecer assim, né? Olha, aqui do meu lado tem um príncipe de Deus, tem uma princesa de Deus, mas você tem que falar assim, ei, mas aqui dentro de mim também tem. Conseguem reconhecer isso, irmãos? Então vamos falar da grandeza. Jesus constantemente coloca os seus discípulos em situações que revelam a grandeza que ele tinha dado a eles. Jesus criava situações para mostrar a eles assim, ei, meu filho, olha a grandeza que eu dou a vocês. Por favor, enxerguem o que vocês carregam. Deixa isso vir para fora. Lucas capítulo 9, no versículo de 1 a 6, Jesus ele vai fazer o quê? Ele vai delegar a sua autoridade aos discípulos, irmãos. Depois ele envia a pregar e curar os enfermos. O comissionamento que Jesus vai, meu irmão, eu lhes dou a autoridade para que vocês vão, orem pelos enfermos, libertem aqueles que estão possessos de demônios e os envia. Mais tarde, aí no capítulo número 9, do versículo 12 ao 17, ele os envolve no milagre. Aí agora eles vão participar de quê? Da participação no milagre da multiplicação dos pães. Mais à frente a gente vai ver o quê? Pedro, Tiago e João participando do momento onde Jesus vai estar conversando com quem? Com Elias e com Moisés. Olha como eles faz questão de mostrar para eles a grandeza que ele havia dado a eles, que ele havia disponibilizado para eles. E a transformação que essa grandeza vai trazer vai depender de quê, irmãos? Diga assim, da motivação do meu coração. A grandeza que Deus deu a mim e a você vai depender da motivação do nosso coração. Para que você usa aquilo tudo que Deus te dá? Depende da motivação do coração. O que essas experiências que eu acabei de citar aqui, essas experiências incríveis trouxeram para os discípulos? Naquele momento em questão ali, onde Jesus cria, onde Jesus gera um ambiente de grandeza, qual era a motivação do coração dos discípulos, irmãos? Em todos esses momentos aqui de Lucas capítulo 9, em que os discípulos pensavam? Como eles iriam servir melhor. Amém? Não amém, vocês não estão lendo Bíblia. Nesse momento, eles estavam querendo saber qual dentre eles era o maior. E a disputa, e a questão era, qual de nós aqui é o melhor? Qual de nós aqui é o maior? Eu estou dizendo que a grandeza que Deus nos dá vai depender da motivação que é encontrada no nosso coração. Então, o que eu disse aqui no início, que cada um de vocês aqui carrega um potencial incrível de Deus. Como ele vai aflorar ou não, dependendo da motivação do seu coração. Lucas capítulo 9, 48, irmãos, vai dizer assim, pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Então eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã, que você é chamado para a grandeza, irmãos. Pode dizer amém? Amém. Vocês são chamados para a grandeza. Mas agora escute, grandeza não é o que você pensa. Podemos fazer um teste aqui ou não? Gente, vocês estão aqui comigo hoje? Podemos fazer um teste aqui, sim ou não? Vamos lá. O que é grandeza para vocês? Alguém aí levanta a mão e fala assim, o que é grandeza para você? Vai? Como é difícil, né, irmãos? Como é difícil, né? E eu tenho certeza que se eu não tivesse feito toda essa questão aqui anterior, cada um aqui teria facilidade em falar o que é grandeza. Mas agora vocês estão pensando assim, diante disso que ele falou, não vou me atrever não. Vai, gente, o que é grandeza? É ter um bom carro? É ter uma boa casa? Irmãos, por que vocês estão com dificuldade? Eu tenho certeza que todos vocês aqui sabem o que é melhor para vocês, não é? Ninguém aqui é bobo.
Agora, qual é a nossa dificuldade em definir grandeza? Alinhar ela com a motivação correta do nosso coração. Ninguém quer não, gente? Acho que grandeza tem a ver com atitude. Você, por exemplo, falar, teve um cara que foi um grande herói na Bíblia, por exemplo. Ele é que traz a grandeza para ele. Por exemplo, a gente diz, como lutador, tem vários lutadores, mas poucos têm grandeza, por causa do comportamento, atitude, vive no dia a dia e se comporta na vida. Muito bom, cara. Gente, eu sei que vocês estão com medo de falar. Servir, eu acho que Servir, é o que a gente está falando hoje. Paulo. Muito bom, gente. É isso. Eu quero. Deem exemplo sem medo. Eu vou pegar um exemplo aqui. Não sei se vocês conhecem. Existe um time de futebol, o Liverpool. E se eu perguntar quem é o jogador mais famoso do Liverpool, talvez todo mundo fale que é o Salah, que é um egípcio. Agora, ninguém sabe. Engraçado, né? Olha que ironia. Tem um jogador lá também chamado como... Ele é conhecido... o nome dele é Mané. Foi para o Bayern. Jogavam no mesmo time. Esse cara Mané... Cara, agora que eu estou pensando, que ironia. O nome Mané. Todo o salário dele... Ele não faz como os outros jogadores, irmãos. Ele não tem 5, 6 carros na garagem, sendo que ele só precisa de um para andar. Todo o dinheiro que ele recebe, ele constrói escolas no país dele, cara. Ele distribui toda a renda dele no país dele. Isso para mim é grandeza. Isso é grandeza, irmãos. Não é você construir certos paliativos aí para querer enganar alguém que você está fazendo algo social para ajudar alguém, mas ostentar tudo que você ostenta. E aí entenda o que você quiser aí, se você falar assim, ele está falando de fulano. Tem tanta gente, né, mano? Vai ficar difícil, irmãos. Então, se você realmente deseja ser grande, é isto que você deve fazer. Nós lemos em Lucas 9,49 o quê? O que eu devo fazer para ser grande? Ser menor. Isso conflita, né, irmãos? Para ser grande, eu devo ser menor. Agora vamos falar, nós falamos de grandeza e liderança. Lucas 10:17, os discípulos chegam perto de Jesus quando eles voltam dessa comitiva e eles falam assim, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Os 70 discípulos que Jesus havia enviado de 2 em 2, irmãos, agora eles voltam e falam assim, Senhor, até os demônios se submetem ao teu nome. A gente saiu pisando nessa capirotada toda. Chegava assim e falava, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. Era igual, sai em nome de Jesus. E os demônios saíram, irmãos. E aí, a gente vai ver a liderança que esse homem carregava. Que coisa incrível. E aí Jesus, em vez de, se é nos nossos dias, irmãos, que nós que somos doutores da lei, porque nós somos os super saiyajins da lei evangélica. Se o cara chega perto de gente, a gente fala assim, vai orar, irmão, vai orar, a soberba está entrando no teu coração. Jesus, que foi Jesus, não fez isso com os discípulos dele. Jesus aproveita aquela situação ali, Jesus não corta o barato deles, irmão. Jesus não dá uma podada. Chega um novo convertido perto da gente e o cara chega todo empolgadinho, sabe, irmãos? Todo empolgadinho, ele fala assim, nossa, pastor, essa semana eu orei 15 minutos. Aí você, endemoniado, vira pro cara e fala assim, meu irmão, você tem vergonha de sua cara não, rapaz? 15 minutos? 1/4 da hora, isso é tempo de você orar, irmão. Vai orar 6 horas, rapaz. Vai orar 10 horas. Como se você orasse para estar recriminando o cara. E a gente mina todo mundo, cara. Aí Jesus, com grande sabedoria, sabe o que ele fala com eles? Ei, filhinhos, olha que legal, que bacana. Vocês expulsaram esses demônios, uau, que massa. Contudo,
Vocês devem se alegrar, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos no céu. Olha que jeito manso e humilde de externar uma liderança que ele carregava. Vamos falar de realeza, queridos. Jesus vai mostrar aos seus discípulos o que significa ser verdadeiramente filho do rei. Nós somos filhos do rei, irmãos. Nós somos filhos do rei. Não é do rei Neymar, não. Do rei mesmo, do verdadeiro, do eterno, do único, do que era, que é e há de ser sempre. Deus não é um ditador. Ao contrário, queridos, ele é um pai amoroso que espera que seus filhos e as suas filhas sejam como ele. Abra sua Bíblia aí, por favor, Mateus capítulo 5, versículo 43. Mateus capítulo 5, versículo 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus ensinando, tá, irmãos? Vocês ouviram o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e bendizei o que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Por que, irmãos, Jesus tinha que dizer isso? Porque a concepção que o povo daquela época tinha a respeito de rei era outra. Eles tinham a concepção a respeito de rei, filhos dos reis, aquelas pessoas que nasceram apenas para serem servidas. Jesus veio, gente, confundir mesmo todas as coisas. Jesus veio quebrar todos os paradigmas, todos os protocolos. Aí porque nesse mundo onde eles entendiam que o rei só poderia, era aquele que nasceu para ser servido, que está lá sentado no trono, não faz outra coisa senão ser servido, Jesus ensina totalmente o contrário desse entendimento. Mateus capítulo 20, versículo 25 ao 28. Mateus 20, 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabei que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Ei, pessoal, vocês que estão aqui na manhã, Jesus está falando assim conosco. Não será assim entre vós. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, queridos, Jesus sempre fez questão deixar claro esse paralelo que existe entre grandeza, liderança e realeza, e apontar para humildade, amor e serviço. Então, onde que a gente vê grandeza, liderança e realeza, Jesus assimila, conecta, coloca isso paralelo à humildade, amor e serviço. Queridos, deixa eu te falar, Jesus é grande, amém? E nós somos grandes nele. Mas por que nós somos grandes nele? Porque a grandeza é expressa quando nos tornamos menores, como Jesus fez. Jesus é líder e nós somos líderes nele. Mas a alegria de carregar essa autoridade, esse ofício, não está nas conquistas ou nos feitos que nós fazemos, mas sim porque ele nos escolheu, irmãos. Não se alegre porque os espíritos vos submetem, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus.
Então Jesus é realeza, e nós, como seus filhos e filhas reais, nele, quando amamos e servimos as pessoas com intensidade. Eu estava ouvindo essa semana, eu estava malhando, irmãos, e olha que programa de índio. Eu malho ouvindo pregação, na hora que eu estou na bicicleta. E aí eu estava ouvindo o pastor Jeremias Pereira. Aconselho vocês... Não vou aconselhar não, deixa quieto. Eu estava ouvindo o pastor Jeremias Pereira. E ele falando o seguinte... meu irmão, ele é muito top, o jeito dele. Eu acho que nem todo mundo está preparado para ouvir, porque se ele vem aqui, metade dessa igreja vai embora e não volta. Vocês não estão preparados. Porque o cara não tem esse negócio de mimimi, não. Ele fala, ô miserável, chama o seu irmão, rapaz, abençoa a vida dele, serve o seu irmão, rapaz. Chama ele, paga um lanche para ele, rapaz, leva ele para almoçar. Vai servir o seu irmão, rapaz. Incrível, meu irmão. Quer ver? Eu quero servir alguém hoje, mano. Quem aqui quer almoçar comigo? Irmãos, calma aí. Calma. Quem aqui quer almoçar comigo, irmãos? Só alguns poucos corajosos. Passa o endereço para a Monique que a gente chega lá. Você quer almoçar comigo, meu irmão? Você quer minha companhia ou aquilo que eu posso te dar? Passa o endereço que eu chego na sua casa mesmo. Aí se é o pastor Jeremias Pereira que fala, miserável, vocês não entenderam nada. Guido. Bom dia, Tito. Bom dia. Então, queridos, são esses os princípios que nós devemos nos apegar, e não da maneira que o mundo ensina pra gente o que é a grandeza, o que é a realidade e o que é a liderança. A gente precisa se ater àquilo que Jesus ensinou. Nós precisamos parar de falar e fazer, irmãos. Vamos dizer todos juntos? Eu preciso parar de falar e fazer. Jesus disse muitas vezes, ele falou muitas coisas. Por exemplo, que seria entregue, que morreria em favor de muitos, mas Jesus foi lá e fez. Jesus foi e fez, irmão. Ele falou muito, mas ele fez tudo que ele falou. Ele não demonstrou, ele demonstrou o maior amor quando renunciou à sua própria vida por nós. Ele falou que ia fazer e fez. Então implica-nos que sermos imitadores de Cristo também tem a ver com isso, queridos, em você falar uma coisa e fazer aquilo que você falou. Amém? A Bíblia até dá um outro nome, né? Um pouquinho mais pesadinho a respeito disso, né? Se você não faz aquilo que você fala, você é... Vou soprar baixinho, vocês falam, tolo. Tá? Você é? Tolo, irmão. Mulher, semana que vem eu vou te levar no chimarrão. Eita glória! Aí você pega e não leva. Você fez um voto e não cumpriu o voto. Você é tolo e pão duro também, filho. Olha, João 15, 13 fala assim, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Eita, Jesus deu a vida pelos seus amigos. Você é amigo de Deus, filho? Amigo de Jesus. Jesus fez isso todos os dias, não foi só na cruz não, meus irmãos. Jesus abriu mão de quem ele era, Jesus abriu mão do que ele tinha todos os dias, diariamente, porque ele nos servia e era um serviço sacrificial. Todos os dias ele fazia isso, Jesus servia a todos, e ele fez isso por causa do verdadeiro amor dele por mim e por você, por causa de nós. Eita, Rafael, não foi carne nem sangue, tá, irmão? Eu ia falar no final da aula assim, obrigado. Falei, gente, vocês não aprenderam nada sobre serviço. Eu estou aqui esgoelando, já fiz assim, ó, umas 7 vezes, e só os irmãos ali que lembraram de mim. Cambada, gente.
Pronto, a Tati e o Rafa me quebraram. Hein? Tá bom. Aí. Jesus constrangia, irmãos, presta atenção aqui, Jesus constrangia as pessoas com o seu modo de servir. E Jesus não fazia nada para aparecer, irmãos. Ele constrangia as pessoas por quem ele era. Meu Deus, eu não quero criar uma idolatria aqui, tá, irmãos? O pastor da igreja está ali atrás, pode ser que eu seja punido. Mas assistam The Chosen, pelo amor de Deus. E eu não quero que vocês se atenham, eu só quero que vocês vejam uma coisa. O ator que representa Jesus, a simplicidade que ele é, porque eu vejo naquele ator quem é Jesus. Eu não estou falando da figura, para mim Jesus é igual, eu estou falando no que ele representa. O olhar do cara na série penetra a sua alma. A simplicidade com que Jesus falava com as criancinhas, irmãos. Talvez eu e você, a gente não dá importância para as crianças. Jesus parava para ouvi-las. A simplicidade com que quando ele está conversando, a gente vê, né? Quantas vezes a gente já leu isso? Quando ele para conversar com a mulher samaritana no poço. Não tinha posto de gasolina lá não, irmão. No poço. Quando ela para, e ele para, e aí está ali o diálogo. Gente, a gente já leu isso na Bíblia 1 milhão de vezes. Mas ali quando você vê, e a mulher fala assim, não, que não sei o que, e fala assim, eu só vim aqui hoje por causa de você. Tudo faz sentido para a gente, irmãos. A partir do momento que a gente entende que Deus fez isso, tudo que fez, por causa de nós. Aí eu preciso que você saia do nós e venha para o eu. Entenda que Jesus fez o que fez por você. Para de olhar sim na totalidade, para de olhar no macro e agora vem para o micro e pensa assim, ele fez isso por mim. Talvez a gente tenha dificuldade de reconhecer tudo que Jesus fez, porque a gente sempre olha o que ele fez no macro, mas esquece que foi por você. Então assistam The Chosen, gente, se vocês tiverem oportunidade, muito bom. Baixe o aplicativo, é gratuito, e você assiste no seu celular. Então ele constrangia as pessoas, Jesus fez tudo que um homem judeu normal não poderia fazer. Ele conversava com mulher samaritana ou com o povo samaritano, ele conversava com leprosos, cobradores de impostos, ele conversava com prostitutas, ele conversava com estrangeiros, com soldados. E aí você vai falar assim, ô pastor, mas hoje o mundo que a gente vive é complicado, como é que eu vou parar na rua ali e ficar conversando com a prostituta? E se a minha esposa souber? Meu irmão, você está com pouco crédito, hein? Ontem a gente estava vindo de viagem. Viagem, gente, eu fui em Mar de Espanha, que fica parecendo, né, que eu fiz uma viagem, né? A gente estava voltando de Mar de Espanha, quando a gente passou ali em Bicas, tinha um travesti no ponto, pedindo carona. Na terra do Daniel, gente. E eu juro para vocês, estava assim, travestido mesmo, né, literalmente. Me deu vontade de voltar e dar uma carona aqui travesti, ainda mais que eu estava com a Monique. Não fiz, tá, irmãos? Não fiz. Mas eu juro para vocês que me deu vontade de voltar e dar uma carona. Porque ainda mais que eu estava com a minha esposa. Poderia ter o feito, mas a gente não faz. Então eu não estou aqui cobrando vocês, não. Estou falando que também vacilo. E nem estou cobrando vocês. Agora escuta, amar é igual a servir. Se quisermos permanecer no amor de Jesus, devemos abraçar o seu estilo de vida de servir ao próximo. Irmãos, como eu sirvo ao próximo, irmãos? Me preocupando com ele, amando ele, sabe? Perguntando notícias dele. Às vezes, assim, não custa, irmãos, a gente uma vez fingir pelo menos que é crente. Às vezes a gente tem grupos de WhatsApp, né? 300 pessoas. Quando é brincadeira, todo mundo daquelas 300 pessoas, 798 participam das brincadeiras. Mas aí quando uma pessoa vai lá e coloca algo sério, só 2 ou 3 chegam junto.
Então eu acho que a gente precisa deixar um pouco de lado a nossa hipocrisia. A gente vem para cá e fala como que Jesus quer que a gente sirva, como ele serviu, como ele amou. E aí a gente vê que as nossas atitudes não condizem com os ensinamentos que a gente recebe. Então a gente vai ver uma progressão nas palavras de Jesus. Jesus faz assim, ó, faça como eu fiz a vocês. Aí isso vai progredindo e fala assim, ame como eu os amei. Isso aqui é a revelação de um verdadeiro amor, não somente um verdadeiro amor, mas o maior amor. Faça como eu fiz a vocês, ame como eu vos amei. Eu acho que ainda nós não entendemos que quando nós servimos aos outros, nós estamos, na verdade, servindo Jesus. Sabe aquela passagem? Porque eu tive fome, me deste de comer, estive frito, me vestiste. Está lá em Mateus 25, 35, 40. Por que Jesus manda a gente servir o menor, irmãos? Por que Jesus manda que a gente sirva o menor? Você já parou para se perguntar isso? Porque servir alguém que não pode nos dar nada em retorno, tem uma grande chance de ser um ato de amor verdadeiro e sacrificial. Quando você serve alguém que não pode te retornar, isso tem uma grande... Por que eu estou dizendo que tem uma grande chance? Que ainda assim existem pessoas que fazem isso para se promover. Mas quando eu faço com uma inteireza de coração, com uma motivação correta, isso torna-se um ato de amor verdadeiro e sacrificial. O segundo motivo por que Jesus me manda servir o menor, porque servir o menor é o único modo de nos tornarmos o menor. Quando eu sirvo o menor, é o único modo que eu tenho de me tornar menor. Que Jesus ensinou no caminho lá para a grandeza. A única forma de estar abaixo de quem está embaixo é servindo Ele. A única forma de estar abaixo de quem está embaixo é servindo Ele. Ai, pastor, mas eu sou uma pessoa tão generosa, tão generosa, tão generosa, eu dou tantas coisas. É para quem que você dá? Para quem está acima de você? Que privilégio que há nesse? De alguém que você sabe que pode lhe retornar algo, que privilégio há nisso? Agora, e quando eu dou para alguém que está abaixo, que você fala assim, gente, não tem como, não vai sair nada. Nós fazemos pelos outros porque fazemos para Jesus, irmãos. Posso ouvir um amém? Amém? Nós fazemos pelos outros porque fazemos por Jesus. Porque Jesus disse que quando fizermos uma dessas coisas, que nós servimos a uma dessas pessoas, nós estamos fazendo para quem? Para Ele. E duas coisas revelam que estamos começando a entender quem Deus é e quem nós somos nele. Presta atenção, duas coisas que revelam que a gente está começando a entender quem Deus é e quem nós somos nele. A primeira, quando procuramos oportunidade para amar e servir pessoas. Queridos, vocês procuram oportunidade para amar e servir pessoas? Ou seu dia é tão agitado, você tem tantos afazeres que você não consegue nem pensar nisso? Vocês procuram oportunidade? Alguém aqui levanta de manhã e ora assim, Deus, me dê a oportunidade de amar e servir alguém nesse dia. Procurar pessoas próximas de nós, como eu disse, pastor Jeremias Pereira fala assim, chama um irmão, chama ele para almoçar na sua casa, leva ele para comer, nem que seja um arroz, um feijão e um zoiudo, mas leva ele para sua casa. Deus colocou as pessoas na sua vida para te ensinar como amá-lo e como servi-lo. Deus colocou as pessoas na sua vida para te ensinar como amá-lo e como servi-lo. A pessoa? Não, Jesus. Através delas, da pessoa, você está fazendo com Jesus. Bill Johnson, ele escreveu num livro dele o seguinte, todas as bênçãos que chegam em minha vida são para que você sirva melhor aos outros. Todas as bênçãos que chegam em sua vida são para que você sirva melhor aos outros.
Aqui está a resposta, talvez. Por que que algumas coisas estão retidas ainda na nossa vida? Porque Deus sabe que se elas chegarem, não será para servir aos outros, mas ao nosso bel prazer. Então, guarda isso aí. Todas as bênçãos que chegam em sua vida são para que vocês sirvam melhor aos outros. A segunda coisa, conforme amamos e servimos, nossas atitudes e motivações se definem em um único alvo. Qual é esse alvo? Conforme nós amamos e servimos, as nossas atitudes e motivações vão se definir no único alvo. Qual alvo? Amar Jesus. Quando servimos a Deus, nós não nos preocupamos se outras pessoas vão nos notar. Não precisamos que eles nos agradeçam. Queremos servi-lo, e ele nos ensinou que a forma de o amarmos é servindo, irmãos. Então isso que fazemos é o motivo pelo qual fazemos, não para esperar algum benefício, não para esperar algum agradecimento, não para esperar qualquer outra coisa que não seja a motivação correta de que eu faço porque eu amo Jesus. Servimos como um presente para Jesus e não para sermos vistos pelos outros. Guarde essa frase, queridos. Tudo em nossa vida deve ser para servir e amar a Deus, servindo e amando pessoas. Tudo na nossa vida deve ser para servir e amar a Deus, servindo e amando pessoas. Então, quando essa é a nossa atitude, aonde que a gente pega a nossa vida para servir e amar pessoas, nós ficamos satisfeitos com a nossa oferta, recebendo o reconhecimento de homens ou não. Mas deixa eu te falar uma coisa, queridos. De Deus está tudo guardado. Está tudo guardado. Na verdade, sabemos que os elogios e o reconhecimento humano não irão nos satisfazer, pois eles não são, ou pelo menos não deveriam ser, aquele a quem estamos querendo agradar. Vou ler de novo. Na verdade, sabemos que os elogios e o reconhecimento humano não irão nos satisfazer, pois eles não são, os elogios humanos, ou pelo menos não deveriam ser aquele a quem estamos querendo agradar. Então a pergunta é, a quem nós estamos querendo agradar? A pergunta nessa manhã que fica é, a quem nós estamos querendo agradar? Amém?